Olha, não é fácil ser o Bolsonaro não, viu? Advogados estão preparando uma denúncia explosiva internacional e a Michele Bolsonaro está prometendo processo. Tudo porque, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, ele ordenou que um oficial de justiça caçasse o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL dentro da UTI, gente. Vocês acreditam nisso? Eu vou repetir para vocês. Bolsonaro está num baita de um nervoso. A Michele Bolsonaro entrou em prantos e os médicos do hospital aonde o Bolsonaro está internado em Brasília estão revoltados, porque acaba de sair de dentro da UTI um oficial de justiça que, praticamente invadiu ali onde o Bolsonaro está e meteu-lhe um documento despachado pelo Xandão para que o Bolsonaro assinasse. Repito, dentro da UTI. Esse povo, gente, não tem mais limite. A ação descrita como cruel, e também desumana por aliados, gerou uma onda de indignação e também protestos entre conservadores, tanto nas redes sociais, quanto também está chovendo pessoas se colocando à disposição para preparar um documento e colher testemunhas e denunciar isso também nos Estados Unidos. Com advogados de Bolsonaro preparando uma denúncia internacional avassaladora e apelando diretamente ao presidente Trump. Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos teria também pedido para que cedessem imagens do próprio circuito interno do hospital, filmando esta ação, repito para você, considerada desumana. Nós não estamos falando de um homem que estava no sofá da casa dele assistindo Flamengo e Palmeiras. Nós estamos falando de um homem aberto, que foi aberto todo o seu abdômen, não bastasse a fragilidade emocional, física que o Bolsonaro está, e até poucos dias atrás a Michele Bolsonaro inclusive pedindo até orações para o Brasil, porque o Bolsonaro estava com a pressão muito alta e os médicos não estavam conseguindo controlar. Como que se não bastasse isso, o oficial de justiça, então a mando do presidente Bolsonaro, teve que entrar dentro do hospital, ultrapassar e dar uma carteirada de alguém que tem autoridade nos médicos, dizendo o seguinte: eu preciso entrar na UTI porque eu estou cumprindo ordens. Eu não estou aqui criticando o oficial de justiça, mas eu critico a ação cruel e desumana do ministro Alexandre de Moraes, que está louco, doido para colocar o Bolsonaro na cadeia, e esta reportagem ela prova isso. Repito para você, nos Estados Unidos há uma mobilização de Eduardo Bolsonaro já pedindo mais detalhes do que teria acontecido para que informasse a equipe de Donald Trump, porque realmente isso passa de todos os limites. O afronto na UTI. Ó, meu telefone tocando aqui. Bom, vocês desculpam aí que interrompeu aqui minha gravação, o telefone tocou, mas a gente dá sequência aqui. Gente, o afronto na UTI, uma emboscada no momento de fraqueza, é isso mesmo, é assim que eles estão chamando, uma emboscada em um momento de fraqueza. Segundo informações do Jornal da Cidade Online, o Supremo Tribunal Federal enviou um oficial de justiça ao hospital onde Bolsonaro está internado em jejum oral sob alimentação intravenosa para notificá-lo em meio a investigações sobre a suposta tentativa de golpe de janeiro de 2023. A ação foi vista como uma provocação à direita. Aliados descrevem o ato como uma afronta à dignidade humana, mandar um agente atrás de um homem na UTI. Isso é o STF, mostrando que não tem limites, disparou o deputado Nicolas Ferreira do PL de Minas Gerais em suas redes sociais. Em um post que já ultrapassa mais de 500 mil de visualizações, certamente vai viralizar ainda mais.
Bolsonaro, mesmo fragilizado, não se calou. Em uma entrevista direto do leito do hospital, ele denunciou: estou enfrentando um julgamento público e não técnico. Moraes é o dono do processo, é o dono de tudo. O ex-presidente, com a voz firme, apesar das condições, ainda lançou um desafio. Se eu quisesse fugir, já teria fugido. Estou aqui enfrentando o sistema, declarou, e também com muita firmeza, né? Já Michele Bolsonaro disse o seguinte: não vamos nos curvar. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro completamente abalada diante dessa situação, ela que recentemente também convocou seguidores, amigos, para que entrassem em um momento de oração pelo presidente Bolsonaro, que estava enfrentando uma pressão alta que não regulava, e isso provocou um pânico entre familiares e médicos. Ela, descrita, né, por aliados como em estado de nervos, né? É a informação que chegou nesse momento. Pessoas que foram lá visitar o Bolsonaro depois desse incidente falou que encontraram a primeira-dama em estado de nervos. Pronta para a guerra, foi ao X e promete resistência. Chegaram ao ponto, gente, de invadir a UTI para humilhar o meu marido. Isso é desumano, é vingança. Podem ter certeza, não vamos nos curvar a essa tirania, escreveu Michele Bolsonaro. Bom, Michele, que esteve ao lado de Trump durante a sua posse em janeiro de 2025, teria iniciado contatos com aliados internacionais para amplificar essa denúncia e para que os americanos também pudessem reverberar esse fatídico acontecimento e esse absurdo. Fontes próximas à família também revelam que Michele está mobilizando lideranças evangélicas conservadores para uma reação histórica. O pastor Silas Malafaia, em um vídeo explosivo, declarou: o Supremo acha que pode pisar no povo de Deus. Moraes, anote, o Brasil vai se levantar, fecha aspas. Bom, informações de bastidores estão apontando que advogados preparam uma denúncia internacional e Trump é a chave. Tô pegando um pouquinho aqui, gente, de informação de cada lado aqui que a gente vai pegando, porque não saiu uma matéria tão completa falando sobre isso. Então eu fui dando uma pesquisada e fui encontrando aqui. Os advogados de Bolsonaro, liderados por Paulo Cunha Bueno, estão trabalhando dia e noite, trabalhando e montando uma denúncia que promete abalar as estruturas do Supremo. Segundo informações publicadas em grupos de WhatsApp e comentadas com jornalistas, até então a equipe protocolou uma ação no Conselho Federal da OAB e planeja recorrer à Corte Internacional de Direitos Humanos e também à OEA, alegando perseguição política, violação de direitos fundamentais e direitos humanos por conta desta invasão no quarto de UTI onde estava Bolsonaro, dizendo que nunca viram coisa parecida. Trump já sabe de tudo, segundo informações de que falaram com o Eduardo Bolsonaro, diz que o Trump já recebeu esta notificação. Ele não vai deixar um aliado ser massacrado por um sistema corrupto, garantiu o jornalista Alan dos Santos, que mora exilado nos Estados Unidos de maneira forçada. A estratégia dos advogados inclui enviar um dossiê com 13 mil páginas a Trump, detalhando então esta e outras irregularidades sendo cometidas contra Bolsonaro nesses últimos tempos. Inacreditável, né, gente? Já pensou? É tão difícil, né, um hospital, é tão difícil enfrentar a barra em um hospital, é tão difícil enfrentar o sistema desse país, ainda mais convalescente, depois de uma cirurgia tão grave. E de repente você abre teu olho ali, né? Você já não tá comendo, já não tá bem, sabe? A única coisa que você quer é sair dali. Mas que alegria que você tem de sair de um lugar desse, sabendo que mesmo estando em uma UTI, os caras são capazes de promover uma maldade desse tamanho para você. Para mim, gente, isso é uma ação intimidatória
Porque não muda absolutamente nada que eles vão poder fazer com o Bolsonaro na UTI. Nada. Mas para mim, gente, isso aí faz parte do jogo. Abalar psicologicamente. Eles sabem que isso altera a pressão, que isso provoca desgaste entre a família, que isso gera comentários, sabe, pessoais. Nossa, larga a mão disso. Larga a mão disso, vive a tua vida, sabe? Isso aí tudo, gente, é uma certa maneira, sim, na minha modesta opinião, de intimidar. Coloque seus comentários aqui, eles são extremamente importantes. Comenta, compartilha, dê o seu like, tá? Ativa o sininho das notificações, verifique se você continua inscrito e se o sininho das notificações está valendo aí. E nós voltamos, claro, daqui a pouquinho, com muito mais informação para você aqui no nosso canal. Shalom.